Na geopolítica não existe ética, não existe moral, não existe bem nem mal, certo e errado. Isso aí é uma mentira, irmão. Então se você acredita nisso, se você acredita que os Estados Unidos está aí para fazer o bem, ou que o Irã está só para fazer o mal, sai desse vídeo. Ou fica, para que você aprenda que isso é uma mentira, é uma narrativa, que todo país conta, que toda pessoa conta, para justificar o que faz em nome dos próprios interesses. O imperador do mundo voltou e hoje nós vamos discutir sobre a geopolítica atual que está tendo e sobre a possibilidade do Brasil fazer uma bomba. Na verdade, o dever do Brasil de fazer uma bomba atômica. Eu vou provar que se o Brasil não fizer uma bomba, ou pelo menos não providenciar isso, uma bomba nuclear eu me refiro, nós vamos ficar encrencados. Assim como Hiroshima e Nagasaki ficou, como a Ucrânia ficou, como o Irã ficou e como podemos ficar no futuro. Bom, nesse cenário onde Israel e contra Irã e os Estados Unidos ele se meteu no meio e após esse ataque o Trump ele se pronunciou e muito do discurso dele foi o seguinte: olha, o Irã ele disse, o Irã não pode ter uma bomba atômica porque o Irã é um povo que ameaça a paz mundial. E esse povo, ele pode afetar o mundo inteiro. E eu tô fazendo isso pela paz mundial. Ele insinuando que ele estava protegendo o mundo, né? E não me entendam mal, eu não tô aqui defendendo o Irã ou o Hamas. Eu não tô aqui defendendo partido nenhum. O vídeo não é sobre isso. Mas, meu irmão, se você acredita, cara, e tem a inocência de que os Estados Unidos lutam pela paz mundial, é uma completa farsa, irmão. É uma completa mentira. Os Estados Unidos lutam por eles mesmos. E eles não querem que nenhum país tenha bomba atômica. E eles aproveitaram essa ocasião que teve para atacar as bases nucleares do Irã. Foi só eles foram oportunistas. Porque era do interesse deles e dos demais 6 países que têm as bombas nucleares, que são França, Israel, Estados Unidos, China, Rússia e acredito que Coreia do Norte. Me corrijam se tiver mais, mas acredito que são só 6 atualmente. E é muito engraçado que ele criou uma narrativa de paz mundial, mas não é verdade, irmão. Porque ele faria isso com qualquer outro país, irmão. Acredite em mim, os Estados Unidos não apoiam que nenhum país tenha bomba nuclear. Porque se todos os países tiverem uma bomba nuclear, na verdade não é nem só os Estados Unidos, são todos os países que têm esse tipo de arma. Se eles apoiarem o surgimento ou a proliferação de armas nucleares, eles vão perder poder, eles vão perder possibilidade de ação. Porque perceba que se eu tiver a bomba nuclear, por exemplo, se o Brasil tiver a bomba, ninguém vai ter que atacar o Brasil mais, meu irmão. E se alguém atacasse aqui, a gente podia revidar. Então eles querem manter países como o Brasil, como a Ucrânia, como os demais, sem arma, sem possibilidade de reação. Porque tu concorda comigo que se, por exemplo, os Estados Unidos ameaçar qualquer país de tacar uma bomba, esse país que é ameaçado, seja o Irã, seja qualquer outro, vai depender de outro país para sobreviver? Vai depender de outro país para fazer uma espécie de pressão política para que os Estados Unidos ou qualquer outro país que ameace pare? Perceba que ele vai ficar indefeso. Então, a gente vê que se o cara não tiver bomba nuclear, ele é indefeso, irmão. E eu vou te provar isso com a história. História essa que se repete e vai se repetir mais pra frente. Primeiro vamos começar com Hiroshima e Nagasaki. Se o Japão tivesse a bomba, tu acha que os Estados Unidos atacariam Hiroshima e Nagasaki? Jamais. Jamais. Eu digo em hipótese alguma isso aconteceria. Porque eles saberiam que eles iriam revidar. E uma bomba nuclear é um prejuízo gigantesco. Gigantesco. Ucrânia. Ucrânia em 1991, com a dissolução da União Soviética, ela herdou muita arma nuclear, muito armamento militar. Armamento militar no caso, que fez eles a terceira maior potência do mundo com armamentos nucleares. E diante desse poderio todo,
A Ucrânia, naquela época, havia uma pressão muito grande da ONU também, porque a ONU já estava fazendo o tratado de não proliferação nuclear. Então havia uma pressão muito grande para os países assinarem esse tratado. O que aconteceu? A Ucrânia fez um acordo com Lisboa, entregou as armas nucleares, meu irmão. Ela entregou. Eles poderiam não entregar. Eles poderiam falar, não, as armas são nossas, nós herdamos e são nossas, mas não. Eles entregaram. E com essa entrega, posteriormente, eles assinaram o Tratado de Não Proliferação Nuclear, né? Humilhando, né, os países que não têm bomba atômica a aceitarem essa posição de inferioridade com os demais países. A humilhação, é uma humilhação completa para o Brasil e para todos os outros. E a gente vê como é que está a Ucrânia hoje, né? O que resultou? Você acha que se a Ucrânia tivesse bomba nuclear, o Putin se atreveria a invadir? Tu acha mesmo que se a Ucrânia tivesse ainda o poderio que tinha, o Putin ousaria mandar mais de 100 mil soldados naquela fronteira, cara? Eu tenho certeza que não. Por que, Vinícius, que eu tenho certeza? É simples. Porque ninguém impediu o Putin de invadir a Ucrânia. Porque ele deixou bem claro, olha, se alguém invadir, se alguém se meter nessa guerra, as bombas nucleares já estão ativadas e preparadas. Alguém se meteu? Não. Agora os Estados Unidos se meteu com o Irã, porque o Irã não tem a bomba. É simples, meu irmão. Não tem capacidade de reação, não tem poder. O que é o poder? Possibilidade de ação. Se eu não tenho possibilidade de agir, eu não tenho poder. Eu não tenho como fazer nada mediante essa situação. A narrativa... Perceba que todos esses países têm uma narrativa. De novo, não se trata de estar certo e errado. Todos eles têm uma história. Os Estados Unidos atacou o Irã porque o Irã é mau. A Rússia atacou a Ucrânia. Claro que não é tão simples assim quanto eu estou dizendo. Tem uma desenvoltura grande. Mas é nessa linha. A Rússia atacou a Ucrânia porque a Ucrânia foi e se aproximou da OTAN. Perceba que é verdade. Infligindo aí os direitos da Rússia. Direitos esses que a Rússia não poderia perder. Que eles estavam com medo e receosos de que houvessem armas nas fronteiras russas. Então eles atacaram a Ucrânia. Perceba que tem uma narrativa para tudo. E eu garanto para vocês, irmão, se foram criadas narrativas para atacarem esses países, até quando a gente vai fingir que um dia não vai surgir uma narrativa para atacarem a gente? Porque agora o Brasil, obviamente, por ser um lugar, por ser um país muito neutro, ele não está envolvido diretamente na guerra. Mas eu garanto, irmão, que se nós continuarmos indefesos, continuarmos sem possibilidade de ação, assim como Hiroshima, Nagasaki, Ucrânia e Irã, nós vamos ser ameaçados um dia. Um dia vai se criar uma narrativa para os grandes ameaçarem a gente. E quando for criado, não sei se vai ser na minha geração, dos meus filhos, dos meus netos, não sei, mas eu sei que um dia vai acontecer. E aí? A gente vai ficar dependendo de outros países para defender a nossa integridade? A nossa honra? Quer dizer que se os Estados Unidos nos ameaçarem agora, o que acontece? Eu vou lhe dizer o que acontece se ele ameaçar a gente. Vai haver, claro, uma grande comunidade mundial, né? Os generais, eles vão dizer, aqui do Brasil, vão tentar tranquilizar a população, dizendo que está tudo certo, não há possibilidade, nós estamos seguros. Mentira! Não tem segurança nenhuma, meu irmão. Se um país como a China, a Rússia, decidir tacar uma bomba nuclear aqui, meu irmão, tá todo mundo ferrado. Assim como a Ucrânia tá, assim como Hiroshima e Nagasaki tava, assim como o Irã também pode ficar. Tá todo mundo ferrado, meu irmão. Essa é a verdade, meu irmão. Essa é a realidade, cara. Então, pode acontecer um dia que uma narrativa se estenda e que justifique uma guerra contra a gente. Justifique. Porque não tem certo e errado. Se nós infligirmos os interesses de um país grande como esse, aqui ó, assim como a Ucrânia infligiu. E cara, isso é muito real, mas as pessoas não veem isso. E o país,
eu tenho muita fé no nosso país. Apesar dos apesares, eu ainda tenho um otimismo. E eu acho que o que eu acho que deve ser feito, uma união da população, do legislativo, do STF, do executivo, eles entrarem em um conciso, tratarem sobre esse assunto de maneira séria e fazerem a bomba. E deixarem de lado essa discussão de direita, esquerda, centro e todas essas baboseiras que tem aí, né? Porque vai por mim, irmão. Se um dia isso acontecer, e vai acontecer, eu tenho certeza, se um dia nós formos ameaçados, se um dia nós estivermos em uma situação dessa, esquerda e direita vai ser o menor dos nossos problemas, meu irmão. Vai ser o menor. E isso requer tempo. Para fazer uma arma dessas, ou armas desse tipo, dessa categoria, requer muitos anos. Muitos anos. E eu creio que o Brasil precisa tomar uma atitude imediatamente. E se não tomar, vai acontecer o que aconteceu com esses demais. O Brasil ele só vai acordar quando a gente já estiver sendo ameaçado. Esse assunto só vai ser discutido quando os caras já estiverem com a arma na nossa cara, pronto para atirar. E a gente aqui, ó, indefeso, pedindo pelo mundo, só humilhados, com a humilhação de pedir para outro país nos defender. Irmão, eu falo isso pela nossa pátria, porque nós somos irmãos. Eu, você, apesar da discussão de esquerda e direita, eu vejo os brasileiros como irmãos. Nós somos irmãos de pátria. Nós somos da mesma cultura, da mesma terra, do mesmo tempo. Nós temos que nos respeitar, nos amar, agir fraternalmente na nossa sociedade. E eu acho que deveria haver uma população que exige certas coisas. Exige segurança, exige respeito, exige que isso aconteça. Exija que os políticos votados por nós mesmos façam o que é necessário. E não ficam fazendo leis, como o legislativo faz muito, em benefício deles mesmos. Como o executivo também só quer agir em benefício próprio. Tem que agir em benefício da população. Mas isso todo mundo sabe, né? Isso eu e você sabe. A questão é que você e eu muitas vezes não fazemos nada. Mas nós podemos fazer. Eu vou te jogar uma sátira para terminar o vídeo. Vamos supor que você tem 3 deuses. E você precisa fazer eles fazerem o que você quiser. Qual é a melhor tática para você fazer isso? Eles são deuses e você é uma pessoa comum. Qual é a tática que você tem que ter para fazer eles fazerem o que você quiser, eles serem seus servos? É só você fazer eles acreditarem que eles não são deuses. Muito obrigado.